Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que veio do outro canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, aí a gente fica nos dois canais aqui ao mesmo tempo. Olha que coisa boa, né? Se a gente sumir em um, você está no outro. Então, se inscreve agora. Esse toque é bom, hein? Vem para cá. Dia 6 de abril estaremos ao vivo nos dois canais, tá bom? Então, vem para cá, faça parte dessa família. Vamos falar agora do Léo Índio, Carla Zambelli, vamos falar de várias situações que estão acontecendo no Brasil afora. Mas Daniel Silveira, saiu decisão agora há pouco. Daniel Alves, jogador caiado, também saiu informação agora para ele aqui. Bolsonaro também saiu informação. Hugo Mota também saiu aqui. Que está viajando, mas também aqui, nós vamos falar também aqui do Jorge Seife. Jorge Seife aí. Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, hein? Vamos mostrar logo a Carla Zambelli, que eu tô com esse vídeo desde ontem e não deu para mostrar, né? Devido aí ao julgamento, né, de Bolsonaro. Vimos agora que mais um processo dele cai por terra, né? Mais um. E homem guerreiro, né? Eles eles vão para cima dele, é a baleia, a embaixada. E aí depois cai por terra. Você sabe por que cai por terra todos esses processos de Bolsonaro? É porque eles inventam. Eles inventam um monte de processo sem fundamento, faz um fuzuê danado, uma bobeirada. E é tão vergonhoso isso. E aí depois essas coisas não se sustentam. E aí é tão vergonhoso. E aí depois é obrigado a arquivar. E assim vai acontecer os outros também. Vamos ver a Carla Zambelli, que ela dá uma resposta a Bolsonaro. Vamos. Ela dá uma resposta a Bolsonaro. Vamos lá? Vamos lá. Duas perguntas rapidamente em uma. Primeira, que acho que não deu tempo da senhora responder. A senhora vai procurar Jair Bolsonaro para conversar depois desse momento difícil? Segundo, a senhora acredita que vai ser cassada? Eu acho que a gente tem um processo de cassação, Gustavo, que é o que tá que vai subir agora para o TSE, né? Esse processo que foi no TRE e agora está subindo para o TSE, eu vou até o final com ele porque eu não quero perder, eu não quero que meus votos sejam cancelados. Isso porque se meus votos forem cancelados, de 2 a 3 deputados podem perder o mandato. E 80 milhões de fundo do PL podem ser devolvidos. Porque como eu tive mais ou menos 1 milhão de votos, a mulher tem R$ 80 por voto, né? São mais ou menos 80 milhões que eu consegui arrecadar para o partido PL com a minha votação. Então, especificamente, esse do TSE que está subindo para o TSE, eu vou trabalhar imensamente nele para que a gente não perca o mandato por ali, não seja cassada por ali. No processo da condenação, que ele pede também a perda de mandato, eu também vou trabalhar junto à presidência da casa, né, aos vice-presidentes também, para que a gente possa levar para o plenário, e junto ao centro e direita, para que a gente possa reaver o nosso mandato. Então, que eu não fique inelegível nesse caso, né, e não fique sem mandato nesse caso. E então, procurar vou continuar Bolsonaro. Trabalhando para isso. E procurar Bolsonaro. Não vou, Gustavo. Eu acho que depois do que aconteceu, ele tem meu telefone. Se ele achar que deve me ligar, ele me liga. Mas eu acho que se eu falei com ele dessa forma como ele acha que eu falei, então eu devo ficar na minha, né? Tá aí, então. A Zambelli, então, dizendo, primeiro, o partido vai ter que devolver 80 milhões de reais. Então, pessoal, caçar a Zambelli, as pessoas falam assim, vai caçar a Zambelli. Por trás disso tudo, o que a gente não sabe é muita coisa por trás. Vai ter que devolver dinheiro, 80 milhões de reais. Veja bem, o que está por trás disso. Então, caçar a Zambelli é a fichinha. Entenderam? E olha só o que está por trás também. Não é só ela. Pode ser que vai 3 deputados com ela. 2 já é certeza. O Tiririca perde o mandato junto dela. E o Bilinski, eu acho que é Bilinski mesmo, né? Aquele delegado brabo, aquele deputado, ele tem uma barbinha assim, hein?
ele tem uma barbinha assim, né? Ele também perde o mandato junto dela. É justo. Se ela perde o mandato, os dois que foram, né, puxados por ela perder, e outro também que está na balança aí que poderá perder também, porque ela teve muito voto. E ela puxou. Então, certo é esses dois se ela perder. E 80 milhões de reais. Eu não concordo, mas... Né? O Moraes deu 48 horas para o Léo Índio se explicar. Né? O Léo Índio, pessoal, ele foi para o Paraguai, né? É esse aí, ó. O processo, né, das pessoas que vêm para a Argentina. Nós somos direcionados ao CONARE, que é um órgão similar, que existe nos municípios, em cada município, a palavra similaridade em relação ao município, né? Todo município aqui tem um CONARE que recebe as pessoas de fora, onde as pessoas apresentam o seu RG e escrevem uma carta justificando o motivo de estarem aqui. No meu caso, perseguição política e injustiças causadas pelo nosso STF. Então, a partir do momento que eles analisam esse documento, eles te dão a precária, que tem validade de 90 dias, renováveis de acordo com a análise deles em relação às informações contidas nessa carta. Então, Tá aí, o Léo Índio dando informações, ele está na Argentina, né? Isso aí não é segredo para ninguém, dando uma entrevista aí para a CNN, né? Ele já está na Argentina, e o Moraes deu 48 horas para o advogado dele, que está aqui, se explicar por que ele fugiu. E ele está explicando que perseguição política, né? O Moraes deve saber muito bem, né? O processo de cassação do Jorge Seife volta à mesa, tá bom? Jorge Seife volta à mesa. Jorge Seife aí, a situação dele volta a piorar aí, que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve agendar nos próximos dias o julgamento, tá? Do pedido de cassação do mandato do senador de Santa Catarina, Jorge Seife, depois de quase um ano em que o relator do caso, o ministro Floriano Marques, pediu novas diligências para apurar o suposto abuso de poder econômico de Jorge Seife nas eleições de 22. Isso aqui, pessoal, sabe o que é? Isso aqui é aquela situação que o senador, aquela situação que ele usou o helicóptero do velho da Havan, tem aquela coisa que o velho da Havan ajudou ele, né? E etc e tal. Cara, isso é uma bobeira tão grande. Cara, o empresário que quiser... Eu penso dessa forma. Se o cara é amigo do empresário, o empresário quiser ajudar, o dinheiro é do empresário, ele ajuda quem ele quiser. Eu penso dessa forma. Tá? Essas coisas deveriam ser mais liberais. Eu sou candidato. Se tem uma empresa que quer me ajudar, problema dela. O outro também. Ah, eu sou amigo. Se vire, filho. Se vire. Se quer me dar um helicóptero, deixar à minha disposição, problema dele. Ah, não pode. Ah, abuso de poderes econômicos é o escambau. Supremo Tribunal Federal formou maioria, agora há pouco, tá? Para negar a liberdade condicional do senhor Daniel Silveira. Para Moraes, ele utilizou a sua ida ao hospital como verdadeiro álibi para flagrante desrespeito à condição judiciais. Mas, Marcelo, essa matéria é velha. Não é. Parece que é, mas não é. Por quê? O Moraes, ele já deu essa decisão há poucos dias. Ele deu a decisão monocrática. Ele negou. E ele nega, só que aí ele remete ao Supremo. Deu para entender? Ele dá a decisão dele, monocrática, e aí, para não ficar monocrática, ele, para poder formar um colegiado, ele nega e remete aos seus pares. E aí, agora, o Supremo decidiu que ele não tem direito.
e agora o Supremo decidiu. Agora ele não sai mesmo. Deu para entender? Então, Daniel Silveira não vai ter o seu direito. Meu amigo. Coitado do... Coitado, né? Situação complicada, né? Do Daniel Silveira. Mais uma vez, vamos soltar, que nós temos mais notícias, mas vamos soltar mais uma vez aqui um pedido de Bolsonaro. Bora! Você está convidado. Por tanta covardia e injustiça contra inocentes, anistia já e fora Lula. Fora Lula e anistia já. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar, isso não é uma opção. Dessa vez nós podemos mudar a história do nosso país, pela Débora e por todos os outros que estão presos ilegalmente nessa ditadura que a gente vive. Ter a liberdade, não somente da Débora, mas de todos aqueles injustiçados. Vamos dar voz a quem não tem voz, vamos lutar por aqueles que não podem lutar. Hoje, mães e esposas estão sendo separadas de suas famílias. Mulheres, levem a arma que ameaçou a democracia. Um batom. Todos nós vamos lutar por anistia já. Venham todos participar deste grande ato pela anistia. Dia 6 de abril, na Paulista, você está convidado. Anistia já. Ihu! O Caiado, presidenciável, né? Ele é candidato, então, à presidência da República. Ele acaba de escolher, então, o seu slogan de campanha. Todo candidato, ele tem um slogan, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele era Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? Era o slogan de Bolsonaro. O de Lula eu nem lembro de Lula. O Caiado escolheu coragem para endireitar o Brasil. É o slogan de Caiado. Meu Deus do céu. É isso aí. Coragem para endireitar o Brasil. Pessoal, a senhora Carla Zambelli está falando agora, novamente, sobre os rumos aí, hein? Fala de Bolsonaro e fala também do seu porte. Vamos ver aqui o que a Zambelli está falando? Vamos ver? A situação dela é difícil, hein? A Zambelli. Muito carinho para fazer essa entrevista. A CNN agradeço por me dar esse espaço para a gente poder falar sobre o meu caso. Eu tenho esperança porque, no pedido de vista dele, a gente já tem uma esperança de que ele possa analisar os fatos com mais profundidade. Na verdade, eu estou sendo condenada a 4 anos de prisão por porte ilegal de arma e 1 ano e 3 meses por outra questão. Nos 4 anos de porte ilegal, é aí que mora a minha esperança maior, porque eu tinha porte federal de arma, né? Até trouxe aqui para vocês, ó, uma impressão do meu porte, que mostra que a data dele é de 30 de 12 de 2020, e em 2023 somente que ele venceu. Eu não refiz o porte porque ele tinha sido cassado depois de 2022. Então, eu tenho o porte federal da época, tinha o poder de tanto portar arma naquele dia, porque naquele dia, que era um dia antes das eleições, só não podia portar arma quem era CAC, eu sou CAC também, mas quem tinha porte federal podia portar arma desde que não estivesse a 100 metros de uma escola. E a gente não estava perto de uma escola naquele dia. Um dia antes daquilo acontecer, eu tive meu celular vazado. O deputado Janones colocou nas redes sociais dele, e eu passei a madrugada toda acordada, porque eu precisava limpar meu celular, porque eu era responsável pelas urnas, pelos fiscais de urnas no dia seguinte, né, no domingo de eleição. Então eu não podia ter mais de 40 mil mensagens, como aconteceu no meu celular, que eu não teria contato com os fiscais do mundo todo. E meu celular precisava ficar aberto para poder estar à disposição dos fiscais, né, caso acontecesse alguma coisa. Então, eu limpei o celular, tive várias ameaças de morte naquele dia, inclusive naquele dia eu estava almoçando e dali eu iria para uma polícia civil, já tinha até conversado com um policial civil para fazer os BOs das ameaças de morte que tinham acontecido. Então eu estava em estado de alerta, por isso estava também armada. Na verdade eu sempre andava armada durante aquele período todo. Naquele dia especificamente eu estava armada porque estava preocupada com a minha segurança, e o que aconteceu foi que assim que eu saí do restaurante eu tive esse homem, né, que com quase 2 metros de altura, me xingando,
me cuspiu na cara. Mais 3 rapazes também estavam com ele, me xingaram bastante, empurraram meu filho, que tinha 14 anos na época, e quando eles me empurraram, eles receberam voz de prisão do policial que estava comigo. O policial deu voz de prisão pro Luan, e o Luan, ao invés de esperar, né, ou seja, você recebe voz de prisão, normalmente você levanta a mão, né, e espera a polícia fazer alguma coisa, e ele não, ele fugiu. Quando ele foge e começa a correr, ele me chama de prostituta. E eu estava na frente do meu filho, naquele momento eu perdi a cabeça, me arrependo disso, Gustavo e Isabel. Mas eu não estava com a arma sacada naquele momento. Eu só saco a arma depois que eu ouço um estampido de tiro, e que mais tarde eu via saber que, na verdade, foi o policial que caiu com uma distensão que ele teve na coxa e acabou soltando um tiro sem querer. Esse estampido de tiro fez com que eu sacasse minha arma, porque o Luan continuou correndo, o policial caiu e eu imaginei que ele tinha tomado um tiro. Então, na minha cabeça, eu tava assim, em plenas condições de sacar uma arma, porque tinha uma pessoa que tinha tomado voz de prisão, tinha um tiro, o policial estava caído no chão, então para mim era um acontecimento extraordinário. Eu jamais sacaria a arma para qualquer pessoa na rua ou por alguém ter me xingado na rua, foi muito mais do que isso. Então, eu queria ter esclarecido isso para a população já há algum tempo, né? É claro que eu me arrependo de ter acontecido isso, porque se eu soubesse que ia ter dado toda essa esse acontecimento, essa polêmica, eu teria... E o processo... Então, assim, eu me arrependo de ter feito isso, porque eu poderia simplesmente ter voltado pro restaurante, ter ficado lá dentro, né, me abrigado lá dentro, o restaurante já estava fechando, e ter esperado esses caras irem embora. Inclusive, as câmeras mostram, Isabel, que esses 4 pessoas não estavam sozinhas, eles estavam em mais 3 ou 4 pessoas, eles entraram numa hamburgueria antes de ter ido lá para a porta do restaurante, eles passam pela porta do restaurante, eles me veem, eles entram numa hamburgueria, eles conversam durante 8 a 9 minutos, tudo isso está no processo, eles não consomem nada na hamburgueria, eles saem e se posicionam nas esquinas. Então, eles se posicionam já para poder fazer essa ação contra mim. Tanto é fato que as pessoas que filmaram são as pessoas ligadas a esse rapaz. Então, realmente, tudo foi algo arranjado, né, que eu acabei caindo, infelizmente. Mas eu não cometi nenhuma ilegalidade. A argumentação do ministro Gilmar Mendes... Está aí, então, pessoal. A Zambelli se defendendo aí, né, do que houve. Ela cometeu erro, né? Ela reconhece isso. Ela tinha ali seguranças, ela era para ter deixado segurança resolver esses pepinos, né? Porque armaram para ela e ela caiu, né? Olha aí o que deu, né? Pode ser caçada assim. Vamos lá. O voo 116. Em mais uma ação de repatriação. 116 brasileiros deportados dos Estados Unidos. Chega, agora há pouco, perdão, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, minha querida Fortaleza. Beijo para vocês. Chega agora há pouco, tá? Às 10 horas, tá? Já chegou, né? Já chegou, então, às 10 horas, né? Os brasileiros que chegam aí, né? Os repatriados seguirão para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para a previsão de chegada às 15 horas em um avião da Força Aérea Brasileira. Então, vamos lá. Eles chegam em Fortaleza, tá bom? Às 10 da manhã, tá bom? E aí, o que acontece? A Força Aérea Brasileira, né, vai buscar eles em Fortaleza, isso aí, e vai levá-los até BH, né? Isso aí. 116 brasileiros aí que estão sendo deportados dos Estados Unidos. É a limpeza que Donald Trump continua fazendo lá nos Estados Unidos, que ele não quer ninguém de fora. O homem está fazendo a limpeza lá, né? Limpeza é um modo de dizer, né, pessoal? Né? Um modo de dizer. Fazendo a limpa, como dizem por aí, né? Como dizem por aí. Rapaz. O STF começa a julgar o recurso da defesa de Robinho, hein? Hoje. Então, Robinho entra em julgamento hoje. E nós falamos também no outro canal, e eu vou repetir agora, né, que o senhor Daniel Alves foi absolvido, né? Um negócio meio estranho, né?
Primeiro prende o cara. Aí gasta uma fortuna, né? Gastou muito, que quem pagou foi o Messi, né? Se não me engano, né? Que nem ele tinha esse dinheiro, não foi a história? Foi o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Não sei, foi uma dessas estrelas aí, né? Eu não... Tá. Né? Diz que ele não sei o quê, tinha uma mulher envolvida nesse negócio, a esposa dele pediu o divórcio, não é? Tá. Se ele fez, né, pessoal, tinha que pagar mesmo. Tá, eu não conheço o processo. A gente está falando que os sites informaram aí. Tá bom. Tá. Ficou preso lá um tempo. Aí depois foi solto. Pagou uma fortuna, foi solto. Aí virou evangélico, estava cantando na igreja lá, tudo bem. Beleza, que bom. Tá. Depois disso tudo, foi inocentado. Não, agora você é inocente. Eu, hein? Estranho, né? Não tinha como ver isso antes, não. É muito estranho. Coisas da vida. E o Robinho, que responde pelo, né, o mesmo crime, né? Não aquele mesmo, mas o mesmo, né? Que foi condenado, acho que a 9 anos, né? Por aí, está sendo julgado hoje, de novo. Vamos ver o que vão decidir agora aí. De repente, seja solto hoje também, né? Esses jogadores de futebol, em sua maioria, não todos, eles gostam de umas baladinhas, né? Eles gostam de uma baladinha. E também, eu não vou deixar de fora, né? Tem umas moças, né? Tem umas moças aí que gostam também de se aproveitar, né? Nós tivemos o caso do Neymar aí, que nem o Neymar era. Vocês acompanharam, né? Pois é. Nem o Neymar era, a menina foi lá, e daí a pouco já falou que estava grávida, que já é um negócio esquisito. Né? Pois é. É desse jeito. Que vocês sabem muito bem. Então, esses caras é complicado. É só ter dinheiro com um negócio, né? Esse mundo da bola é um negócio esquisito, né? A gente só está aqui para dar notícia. Eu não tenho processo em mãos, eu não posso acusar ninguém. E também nem posso, porque eu sou advogado, não sou promotor. Quem acusa é promotor. Sempre falo para vocês, advogado não acusa ninguém. Eu queria te pedir para você se inscrever nesse canal e te dizer o seguinte, irmão. Tem alguém de Santa Catarina aí? Tem? Tem? Tem alguém de Santa Catarina ou não? Você aí, ó, fazer algo de bom no final de semana. Dona Ângela, tá aí, ó, final de semana. Nós já conseguimos a metade, tá bom? Santa Catarina, ou da onde você estiver. Ela tá reclamando de dor nas costas, Dona Ângela. Aí, ó. O filho tem 20 anos. E ela quer o quê? Uma cadeira de banho pro filho. Então, se o canal é um canal de bênção também, né? Olha aí, ó. Ela não aguenta mais carregar o filho nos braços. Imagina, uma mãe com dor nas costas e pediu, pelo amor de Deus, doutor, o senhor ajuda tanta gente. Me ajuda. Meu filho não anda, usa fralda, já tem 20 anos, a mangueira tá lá, essas cadeiras de plástico, isso resseca, isso quebra, daí a pouco quebra, meu filho cai, bate a cabeça, pelo amor de Deus. Olha ali, ó. Essas cadeiras, isso já quebrou comigo, eu já tomei uns 3 tocos nessa cadeira, tá, pessoal? Isso não é confiável, viu? Ela me mandou aqui uma cadeira que custa uns 3 mil e poucos reais, quase 4 mil. Para tomar banho, para andar, usa fralda. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos fazer algo de bom aí, nesse final de semana, que na segunda-feira de manhã, assim como a gente faz toda segunda-feira, eu queria, ó, a banheirinha lá, ó, já preparou a mangueira. Ele não tem, pessoal, ali, ó. Tadinho, tá babando ali, ó. Ele não tem nenhuma coordenação motora, os braços, ó. E ela já ligou a mangueira, tá enchendo ali, ó. Ó, que sofrimento dessa mãe. Fácil não. Já conseguimos a metade. Por favor,
Vamos até segunda a gente comprar essa cadeira para ela. Na segunda eu quero acordar e comprar essa cadeira de banho para ela. É uma cadeira mais sofisticada para poder andar e tomar banho. Não é uma simples cadeira, tá? Segunda-feira você vai ver que nós vamos dar. Santa Catarina, me ajuda. Ela é baiana e está morando hoje em Santa Catarina. Vamos ajudar? R$2, R$3. Vamos fazer uma força e joga nos grupos. Nos ajude, por favor. Estou contando com você, hein? Vamos lá, dona Ângela. Pode contar com o nosso canal, tá bom? A partir de segunda-feira, a senhora não vai mais precisar pegar seu filho e as suas costas ficar doloridas, tá bom? O canal todo vai pegar seu filho no colo aqui. Vamos lá? Joga nos grupos. Beijo.